Justiça Federal suspende pregão do BNDES marcado para segunda-feira, que daria início ao processo de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. E você vai ver também. PSDB tem bens bloqueados por dívida em campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2012. Justiça condena Casa Noturna a indenizar pais de garçom morto em tiroteio no ambiente de trabalho. No Dia do Advogado, você vai ver como é a formação e o trabalho desses profissionais que são o elo entre a sociedade e o Poder Judiciário. Em comemoração aos 15 anos da TV Justiça, vamos exibir uma reportagem especial com os presidentes de todas as cortes superiores. Em homenagem ao Dia dos Pais, a realidade da adoção no Brasil e a história de um casal que tem 15 filhos, 9 deles adotados. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A Justiça Federal suspende em caráter liminar o pregão do BNDES que daria início ao processo da privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro na próxima segunda-feira. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes. Carolina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, essa decisão foi da 8ª Vara Federal no Rio de Janeiro, que atendeu ao pedido da Associação dos Profissionais em Saneamento, que alegou várias irregularidades. Com essa decisão, fica suspensa, então, a abertura dos envelopes marcada para a próxima segunda-feira. Segundo o juiz, a modalidade de pregão que escolheria a empresa pelo menor preço não é o método mais adequado para o objeto da compra, porque é um serviço especializado. Nesse caso, deveria levar em conta a melhor proposta. O orçamento estimado pelo BNDES para contratar esse serviço é de 27 milhões e 200 mil reais. William. Obrigado, Carolina. O Superior Tribunal de Justiça mantém determinação de recolhimento domiciliar noturno imposta ao motorista flagrado dirigindo embriagado. Dirigir embriagado é crime. Pela lei, a pena varia de 6 meses a 3 anos de prisão. A multa é no valor de R$ 2.934,70 e o motorista ainda tem a carteira de habilitação suspensa por 1 ano. O crime de embriaguez ao volante, ele tem especificamente os limites. São 6 decigramas de álcool por sangue, que você afere isso no exame de sangue, ou 0,3 miligramas de litro de álcool pelo ar expelido, certo? E aí você ofere isso pelo bafômetro. Abaixo disso, você responde pela sanção administrativa, né, do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Além das penas anteriores estabelecidas em lei, o motorista que estiver cumprindo prisão domiciliar por dirigir alcoolizado pode ser obrigado a permanecer em casa durante a noite. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa medida não é considerada constrangimento ilegal. A decisão foi tomada pela presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, ao negar o pedido de suspensão da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, imposta a um homem preso em flagrante por dirigir embriagado. A defesa alegou que a medida resulta em severa restrição à liberdade do réu. Mas, ao negar liminar em habeas corpus, a presidente Laurita Vaz ressaltou que a medida não é desproporcional ao delito supostamente praticado pelo motorista, principalmente porque o condutor já havia sido preso anteriormente por crime de trânsito. Nós temos a prevenção para que outros não façam igual, se aplica esse castigo, vamos assim dizer. Temos a punibilidade, que é exatamente a pena em si, e a função social de ressocialização dela. É um aprendizado social para que a pessoa volte à sociedade melhor. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela 5ª turma do STJ, sob a relatoria do ministro Félix Fischer. A Justiça de São Paulo determinou que 30% do faturamento do PSDB do Estado e município fossem penhorados em função de dívidas da campanha de José Serra à Prefeitura da capital paulista em 2012. Mais informações com a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda.
Boa noite, William. Boa noite a todos. A penhora foi determinada pelo juiz Mário Chivuti Júnior. O partido informou que vai recorrer da decisão. A penhora foi pedida por uma empresa de comunicação que afirma não ter recebido os valores combinados pela campanha. Além da penhora do faturamento, a Justiça determinou multa no valor de 10% por considerar que o PSDB praticou ato atentatório à dignidade da Justiça por não ter cumprido ordem judicial e indicar os bens a serem penhorados para quitar a dívida. William. Obrigado, Fernanda. A Justiça do Trabalho condenou uma casa noturna de Curitiba a pagar indenização aos pais de um garçom morto em tiroteio durante o expediente. O Tribunal Regional do Trabalho de Curitiba condenou a empresa ao pagamento de R$50 mil por dano moral aos pais da vítima. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu depois de uma discussão entre o segurança e um cliente na entrada da casa noturna em que o garçom trabalhava. Após a discussão, o cliente foi embora do local, mas retornou 1 hora depois disparando 7 tiros. 3 deles atingiram o garçom, que morreu ao chegar no hospital. Os pais do empregado então entraram na justiça pedindo indenização por dano moral. A empresa recorreu à primeira turma do TST contra a decisão do regional. Alegou que o cliente efetuou os tiros do lado de fora e, por isso, não poderia ser responsabilizada pelo ocorrido. Mas os ministros mantiveram o mesmo entendimento do TRT e a empresa, então, recorreu à seção 1 de dissídios individuais do TST. O relator do caso, o ministro Augusto César Leite de Carvalho, manteve a decisão. Para o ministro, a defesa do estabelecimento não conseguiu apontar divergência específica nas decisões trazidas na tentativa de obter o conhecimento do recurso, conforme estabelece a súmula 296 do TST, que diz: a divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do conhecimento do recurso deve ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Tribunal Superior do Trabalho realiza a cerimônia anual de entrega da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. O evento presta homenagem a entidades e pessoas que se destacaram na sociedade e em suas profissões. Quem tem mais informações, o repórter Anderson Corrado. Boa noite, Anderson. Boa noite, William. Boa noite a todos. A entrega das comendas aconteceu agora há pouco aqui na área externa do Tribunal Superior do Trabalho. A cerimônia foi aberta pelo presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. Este ano, o Instituto Ayrton Senna foi a instituição que recebeu a comenda da Ordem do Mérito Judiciário. O Instituto desenvolve projetos voltados à educação de jovens e crianças. Além da instituição, outras 39 pessoas, entre jornalistas, militares, juízes e advogados, também foram condecorados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morto em janeiro deste ano, foi homenageado. O filho dele, Francisco Zavascki, recebeu a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho em nome do magistrado. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, falou sobre a importância desse dia para a Justiça do Trabalho. É mostrar o que a Justiça do Trabalho representa para o Brasil e, ao mesmo tempo, o que ela valoriza nas pessoas em termos de contribuição para que as relações de trabalho nesse país sejam melhores. Então, estamos homenageando empresários, sindicalistas, trabalhadores, advogados e muitas instituições que têm ajudado muito a construir esse país. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho é uma tradição do TST que já realizada há quase 50 anos, sempre no dia 11 de agosto. William. Obrigado, Anderson. Ele é o único profissional liberal citado na Constituição. É o elo entre o cidadão e a justiça. Estamos falando do advogado, que comemora seu dia neste 11 de agosto. O advogado não exerce apenas uma atividade profissional. Tem também o papel de contribuir para o Estado Democrático de Direito. O curso de Direito é um dos mais disputados em qualquer canto do país. E pergunte a quem conseguiu uma cadeira na universidade. Por que o interesse pela advocacia? O que me encanta no direito, que eu vejo assim que antes de entrar na faculdade eu não tinha noção do quanto que o direito estava na nossa vida. E a partir do momento que a gente começa a estudar, a gente percebe que nosso dia a dia, tudo, desde uma compra numa padaria até o estacionamento que você está pagando, tudo envolve o direito. É a questão justamente da gente estar procurando as soluções em
locais e em casos que parecem não ter soluções, principalmente nessa questão do advogado procurando qual é a melhor solução, qual é o melhor suporte jurídico para a resolução de um caso, ou até mesmo a função do juiz de decidir acerca de uma vida de uma pessoa. Janiele está no 4º semestre de Direito da Universidade de Brasília. Ela escolheu o curso pensando no mercado de trabalho. Falavam muito bem, eu via muita televisão, as infinitas possibilidades que o curso traria. Então, aqui em Brasília é a terra do concurso público, né? Felizmente ou não. Então, eu realmente quis me preparar e foi uma escolha muito certa. O Brasil tem 1.170.000 advogados. É a única profissão liberal citada na Constituição. Está lá no artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Nos tempos atuais, né, de tantas dificuldades, a advocacia tem sido chamada como nunca para defender princípios constitucionais inarredáveis, né? Sem um advogado livre no seu exercício profissional, nós não temos um Estado democrático de direito na plenitude. O advogado é a voz do cidadão em juízo. O Dia do Advogado é comemorado em 11 de agosto porque nesta data, no ano de 1827, o imperador Dom Pedro I criou os primeiros cursos jurídicos do país, em Olinda e em São Paulo. Por isso, este dia não é só dos advogados que exercem a profissão, mas também de todos os profissionais do meio jurídico. Quem é bacharel em Direito tem um universo de profissões à sua disposição, através de concurso público. Delegado de polícia, juiz, promotor, procurador federal, enfim, é uma infinidade de atividades de natureza profissional que podem ser desenvolvidas pelo bacharel em Direito. A Lei 8.906 de 1994 trata do Estatuto da Advocacia e da OAB. Fala das atividades profissionais, da ética. São direitos do advogado exercer a profissão com liberdade, a inviolabilidade do local de trabalho, comunicar-se com seus clientes presos ou detidos, dirigir-se aos magistrados nos gabinetes de trabalho sem horário marcado, ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante. Nós temos um tripé, a advocacia, Ministério Público e magistratura compõem exatamente esta sistemática do direito. Na medida que nós tivermos um destes atores que esteja enfraquecido no processo, a justiça não se dá na plenitude. E é por isso que nós lutamos tanto pelo fortalecimento das prerrogativas da profissão da advocacia. E entre os deveres, a defesa da pessoa humana. Vai ter sempre como função mais nobre a defesa dos interesses e dos direitos da pessoa humana. E isso realmente é algo muito caro a todas essas carreiras, né? Porque os direitos do indivíduo, do cidadão, vão estar sempre em jogo. A partir do momento que a gente coloca em voga e faz valer todas as leis que existem, que são muitas e que não estão sendo cumpridas, e que a gente disponibiliza isso para a maior parte da população, a gente vai fazer uma forma de justiça que vai conseguir ajudar essas pessoas. Então eu gosto de acreditar que o direito é uma forma da gente consertar o que está errado. Você vai ver a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Em comemoração aos 15 anos da TV Justiça, vamos exibir uma reportagem especial com os presidentes de todas as cortes superiores. A gente volta já já. Hoje é dia de comemoração na TV Justiça. Neste 11 de agosto, a emissora completa 15 anos no ar. Para celebrar a data, você vai acompanhar uma reportagem com entrevistas especiais. Além da presidente da Suprema Corte, ministra Carmen Lúcia, conversaram com a nossa equipe os presidentes de todos os tribunais superiores. O ministro Marco Aurélio, responsável pela assinatura da lei que criou esta emissora e aproxima o cidadão do Poder Judiciário. São quase 5.500 dias, nada menos que 130 mil horas no ar.
A TV Justiça, que completa 15 anos, é um espaço de comunicação e aproximação entre os cidadãos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia. Além de informar, a TV Justiça esclarece e amplia o acesso à justiça, buscando transparência nas ações e decisões. A experiência da TV Justiça é quase inédita. No caso brasileiro, ela é inédita e no mundo ela não é comum. Por exemplo, transmissões ao vivo, há muitos tribunais que não permitem sequer o acesso, a não ser do advogado da parte, aos órgãos, aos locais onde se dão os julgamentos. E no caso brasileiro, nós temos uma Constituição, 87, 88, período da Constituinte, exatamente de abertura para que o cidadão soubesse dos seus direitos. É uma TV democrática por excelência, né? Democrática porque tem uma grade que não é uma grade específica do judiciário, alcança outros segmentos, né, do direito, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como a advocacia privada, a advocacia pública, e que, portanto, resulta num avanço cultural. Hoje eu diria que é algo que não pode ser alvo de uma retroação. A emissora reflete também a pluralidade de conhecimento da área jurídica, com a diversidade de ideias e significados dos debates. A TV Justiça atende ao interesse público e possibilita que o cidadão se informe sobre seus direitos e deveres. A TV também atua como instrumento de democratização e ferramenta que produz amplo conhecimento. É um judiciário mais aberto do mundo e a TV Justiça tem ajudado nessa abertura do judiciário, nessa aproximação, volto a frisar, do judiciário com a população. Nesse período, ela cresceu, modernizou-se e ampliou o seu alcance pelas regiões mais remotas do Brasil. É hoje referência na cobertura do Poder Judiciário e prestadora de serviços importantes ao cidadão. Que essa data seja muito comemorada para que nós consigamos, com o futuro, chegar ainda mais longe a toda a população brasileira conhecer como funciona e como decide o Poder Judiciário. É um tipo de catequização em favor da jurisdição constitucional, dos direitos fundamentais. Acho que contribui também para que a população entenda as dificuldades que nós temos, as múltiplas interpretações que podemos ter em relação a um texto constitucional. A TV Justiça contribui para que as pessoas compreendam a complexidade do mundo do direito. Reflete, claro, o momento da democratização do país. Então, a TV Justiça vem também traduzindo esta abertura e também uma cultura brasileira, que é a cultura do cidadão aceder aos órgãos públicos, de uma maneira geral, não é só o Poder Judiciário, mesmo no Congresso Nacional, mesmo nas assembleias, a gente vê. E outras autoridades também falaram sobre os 15 anos da TV Justiça. A TV Justiça coloca mais de perto a população, a sociedade brasileira do Poder Judiciário. Para nós aqui no Brasil fica muito fácil. Ali em Rondônia, oeste do Brasil, na Amazônia, acompanhamos as questões do Poder Judiciário através da TV Justiça. A TV Justiça tem esse mérito de dar à população a informação e dar transparência aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. É muito importante que o judiciário possa ser compreendido pelo povo e a TV aberta realmente é um caminho direto e importante. A TV Justiça não contribui para essa aproximação, né, desmistificando essa visão de um poder distante, um poder longe do povo e aproximando o povo das questões judiciais. Ela permite isso. A maior divulgação do Poder Judiciário e de sua história perante a população. Quiçá um dia se chegue àquela situação que existe nos Estados Unidos, em que até as crianças nas escolas sabem a missão do Poder Judiciário. Reconhecemos a importância de seu papel em fortalecer a transparência e levar aos brasileiros o conhecimento dos seus direitos e deveres como cidadãos. Gostaria de destacar também o pioneirismo e a abrangência da TV Justiça,
que passou a transmitir ao vivo as sessões plenárias do Poder Judiciário, algo inédito no mundo. A mídia da TV Justiça é tida como séria, inclusiva e democrática. E dá uma visão ao povo brasileiro do que é a justiça brasileira. Isso é de uma importância muito grande, inclusive uma ferramenta de trabalho muito importante para todos os advogados. A TV Justiça, ela tem o viés também de informação e de transparência do Poder Judiciário e dos operadores do direito em cima do trabalho que cada um desenvolve no dia a dia. E ainda nas comemorações pelo aniversário da TV Justiça, o programa Iluminuras de hoje é especial. Os convidados são o professor Evanildo Bechara, um dos maiores gramáticos do país, integrante da Academia Brasileira de Letras, e o poeta e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Na entrevista, eles falam de livros, autores e da paixão pela literatura. O Iluminuras é daqui a pouco, às 8h30 da noite. E no próximo bloco do Jornal da Justiça. Em homenagem ao Dia dos Pais, vamos mostrar a realidade da adoção no Brasil e a história de um casal que tem 15 filhos, 9 deles adotados. Voltamos em instantes. O Dia dos Pais é neste domingo. Enquanto muitas famílias se preparam para comemorar, outras tantas ainda cultivam o sonho de ter um filho por meio da adoção. O curioso é que o número de interessados em adotar é bem maior do que o de crianças disponíveis. São 5 famílias para cada uma. E o motivo da fila andar tão devagar está nas exigências impostas pelos futuros pais. Quase 8.000 crianças esperam por adoção em todo o país. A grande maioria é negra e parda, tem irmãos, mais de 5 anos de idade e é do sexo masculino. O grande problema é que esse perfil é o oposto do que as famílias candidatas à adoção procuram. Os números estão no Cadastro Nacional de Adoção, no site do Conselho Nacional de Justiça. No caso da cor da pele, mais de 90% querem adotar uma criança branca, mas só a metade aceita negros e menos de 80% querem os pardos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor abençoe. O casal Tiburci Falcone, de Brasília, faz parte da minoria aberta a todos os tons de pele, idades e gêneros. Tem várias exigências que a gente... Roberto e Daniela tiveram 6 filhos biológicos na Itália, todos já adultos encaminhados na vida. Depois de vir para o Brasil, os dois adotaram mais 9, isso mesmo, 9 crianças. O álbum mostra meninos e meninas, bebês e adolescentes, pardos e negros. A família não é rica, fez a opção por uma vida modesta do ponto de vista material, mas riquíssima emocionalmente. Nos levou a fazer uma escolha radical, abrir o nosso coração para que outras crianças pudessem receber aquilo que os nossos filhos biológicos tinham recebido. Eles também têm o direito de ter uma mãe e um pai, de poder chamar mamãe e papai. Dos 9 adotados, 4 ainda moram com o casal. Eles recebem amor e, claro, por que não, cobranças. Eles te desafiam muito para ver até que ponto chega o teu amor, o teu desejo deles. Por isso tem todo um processo, precisa de tempo, precisa de amor, precisa de paciência, mas precisa também de educação bem firme. Roberto estimula os amigos a seguirem o caminho dele. Eu faço essa pergunta a todos aqueles que estão escutando agora. Quem tem filhos, se pergunte, você escolheram os vossos filhos? Você não escolheram. Nós escolhemos os nossos. Os nossos filhos adotados foram escolhidos todos eles, singularmente. Nós escolhemos a Thalita, escolhemos o Tyson, a Glenda, a Roberto, Tainara, Daniel, Neil, todos eles. A recompensa é ouvir coisas como as que a Thalita Francesca diz. Você se lembra de antes como era? Sim. Era bom ou era ruim? Era bom. Antes era bom? É. E agora? Melhor. É por quê?
Porque eu tenho um pai e uma mãe, uma família. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha na segunda-feira, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.